visão, mais do que falar sobre os direitos. É o momento de falar da voz de quem vive a realidade todos os dias. Hoje vamos ouvir mães de alunos com TEA, transtorno de aspecto autista, e compartilhar suas histórias, desafios e vitórias. Para começar, eu gostaria de saber quem estamos entrevistando. Eu sou a mãe de Samuel, né? Você acabou de falar sobre o espectro autista. O Samuel não está incluso nessa área, mas também o caso dele foi um afogamento e tal, faltou oxigênio no cérebro, e ele tem o déficit de atenção, déficit intelectual, tem mudanças de comportamento, né? E hiperatividade. E outros laudos que não estão para concluir ainda, porque não foi concluído. Então, o Samuel é uma mudança constante, né? Mas está todo mundo junto, né? Nessa batalha para encaixar o aluno e dar o melhor, né? Cada um com suas dificuldades, mas conseguir tirar o melhor. A escola conseguir tirar o melhor do aluno. Eu sou a Kelly, mãe do Thiago Reis, do primeiro V4. Thiago é um aluno autista, nível 3 de suporte, está aqui na escola desde 2023, também TDAH, também retardo mental moderado e tem uma idade cronológica, uma idade, com a idade mental, uma discrepância muito grande, né? uma diferença muito grande nas idades. É isso. Eu sou Silvia, mãe do Guilherme, autista, nível 1, que eles falam que é nível leve. Leve para quem? Né? Para a escola, para os pais, para quem? Não é leve não. Então, as outras mães, os filhos têm outros CIDs, o meu tem um CID só, mas leve para quem? Ele é especial da mesma forma. É o dia a dia, qual a dificuldade que você enfrenta, se é muito difícil de lidar e tal? Eu acho que o dia a dia dentro de casa é superável, né? Porque tem o apoio do irmão, da irmã, então a gente dentro de casa a gente lida bem. Eu acho que a maior dificuldade é quando tem que colocar para fora de casa, é empurrar para fora de casa, na verdade, que aí parece que o mundo dele para, né? E quando logo aconteceu isso, a gente morava em outro bairro e ele estava ansioso para voltar para a escola. Mas aquele Samuel não era mais aquele Samuel. Aquele Samuel voltou de cadeira de roda. E quando ele chegou na escola de cadeira de roda, que ele viu os amigos que foram, ele pensou que ia para cima dele, que ia abraçar ele, ao contrário. Todos se afastaram. Todos se afastaram e aí voltou para casa decepcionado e voltou odiando a escola. Na verdade, o Samuel, ele não gosta da escola. E ele era apaixonado pela escola, porque ele jogava futebol, ele tinha a turma dele, ele tinha 10 anos, ele tinha a galera dele. Tanto quando eu ia nas reuniões, eu falava, gente, tem que afastar Samuel, porque Samuel é o menino da turma. Samuel é quem engrupa os outros. Samuel é que começa o negócio, o reboliço, e joga futebol, e joga basquete, isso, aquilo. Então, ele tinha muitos sonhos. E aí, quando ele foi para a cadeira de roda, e quando ele voltou para a escola, ele bloqueou tudo. Aí veio outra consequência, que é ele ter, tipo assim, não querer chegar perto de ninguém, principalmente da idade dele. Ele tem facilidade de lidar com pessoas mais velhas, mas com adolescentes da idade, com pessoas da idade dele, ele não ainda tem dificuldade. Aí nós acabamos mudando de lá, foi avançando, saiu da cadeira de roda, começou a caminhar e tal. Mesmo assim veio para a escola, veio para essa escola aqui. A escola, de certa forma, abraçou, mas de maneira assim, que não adianta a parte que abraçar e a sala de aula vai abraçar. Porque o aluno quer ser abraçado pela sala de aula. O aluno quer ser abraçado pelos colegas da idade dele. E aí foi a questão. E aí, pra mim, assim, ela falou de dentro de casa. Dentro de casa, hoje a gente tenta inserir Thiago fazer ele entender que ele tem responsabilidades dentro de casa. Mas acho que o maior desafio é lidar com uma rotina incansável de lidar com um filho especial. Você vai para pai toda semana, 2 vezes na semana, você vai para fisioterapia. O Thiago falou assim, mamãe, eu não tenho agenda, mamãe, eu tô morto, eu tô exausto. E aí ainda tem que fazer as tarefas de casa,
Então, assim, é muito cansativo. Essa coisa é muito cansativa. Mas eles em casa estão super bem, eles estão no ambiente deles, no mundinho deles. É o mais perfeito, é ali, dentro de casa. Ah, então, e dentro de casa, assim, é perfeito, mas assim, o que acontece? Tem algumas coisas que são legais. Por exemplo, meu filho, ele gosta muito de brinquedo. O Thiago, ele é do mundo da criança. E aí, por ser do mundo da criança, ele é o colecionador de brinquedos. Ele é o que coleciona carrinho, ele é o que não traz caderno para a escola, traz carrinho. Né? Uma mochila de carrinho. Agora nós já tiramos isso dele, agora é poucos, os menores. Mas esses são os desafios, assim. Os maiores nossos esses de fora de casa. Os desafios são muitos todos os dias. E uma coisa que eu aprendi lá atrás, no início das terapias, que eu não entendia, era a rotina. Então a rotina para o autista é tudo. Então quando a gente vê filmes, já vi vários documentários, você aprende que eles têm que ter a rotina, horário mesmo, e fazer checklist. Então assim, acordou a tal hora, aí acordou, tomou o café, aí tem o horário de estudo, aí tem o cachorro, tem que brincar com o cachorro, e tem que catar o cocô do cachorro, trocar água, alimentar. Então são coisas, e tem o violão, tem o vôlei, tem as outras coisas, tem o AE, então você tem que intercalar, mas você tem que manter aquela rotina, porque senão não funciona. E o almoço é tipo assim, se ele tomou café às 7, ele fica a manhã inteira sem comer, tranquilo, mas meio-dia em ponto, a comida tem que estar no prato. 3 horas em ponto, mãe, cadê o café? Então, a rotina deles é importantíssima para poder ter um resultado positivo. Porque quando você sai da rotina, é um desastre. Eles não conseguem comer direito, dormir direito, falar direito, se expressar, ficam extremamente nervosos. Então, assim, saiu da rotina e acaba que a gente entra numa rotina. Porque a gente tem que seguir a rotina deles. E é horário, agenda mesmo. Então, aí funciona, aí tudo funciona, mas se você tá sem a rotina, esquece que não vai funcionar. E como é que vocês descobriram que os seus filhos eram neurodivergentes? Na verdade, depois dos 10 anos, Samuel sofreu um afogamento, era entre aspas uma criança normal, né? Eu não concordo com essa posição, nós somos todos diferentes, de maneira diferente. Só que aí depois do afogamento faltou oxigênio, ele bateu a cabeça nas pedras, aí fez cirurgia. E aí ficou muito tempo acamado, cadeira de roda e tal. E quando voltou, né, ele voltou tráqueo, sonda. Quando ele voltou ao normal, aí o neuro falou, ele vai ter algumas dificuldades. Agora, qual as dificuldades a gente vai ver qual que vai ser. Aí foi o caso de o déficit intelectual, hiperatividade, o TDAH, que não sabe se já tinha ou foi adquirido, síndrome do pânico e outras questões a mais que, tipo assim, ele ao mesmo tempo que ele está há 10 anos, né, antes do afogamento, ele lembra de muita coisa ele esqueceu. Aí ele está sempre entre outros, o Samuel antes e o Samuel agora. Então assim, ele vive nessa constante. Tem hora que vai falar uma coisa totalmente lógica, tem hora que vai falar uma coisa totalmente fora da casinha. Entendeu? Então tem hora que tá com a idade de 7 anos e tem hora que vai estar com a idade de 15 anos. E vive nessa briga constante e tem um diagnóstico concreto. Eu acho que na verdade nenhum tipo de questão em relação ao cérebro, igual as meninas, eu posso ver com as gostas na questão da cebola, tem uma coisa para falar, é só isso. Nunca é só isso. Sempre tem alguma coisa que a gente no passado do tempo a gente vai descobrindo com a convivência. A fala dela é bem interessante porque lembra muito a minha história. O Thiago, ele nasceu como uma criança normal, como todas as outras. E aí com 4 anos e meio, com 2 anos e meio ele foi para a escola. E eu lembro que a escola, no CEMEI, até aqui em Jacaraí, no CEMEI São Patrício, eles falavam muito, ele não come aqui na escola. E eu ficava muito aborrecida,
porque não tinha motivo deles me chamar na escola para me falar que o menino não come na escola. E o tempo foi passando, 4 anos e meio, ele parou de fazer todas as atividades. Só fomos laudar o Thiago, ele já estava com quase 10 anos. Não foi por falta de médico, né? Foi por falta de olhar. Porque eu ia dos médicos e eles olhavam para mim e falavam assim: a culpa é sua. Você que não soube ser uma mãe para educar esse menino. É você que não está sabendo impor limites a esse menino. Eu lembro até uma vez que a gente foi e assim, era muito significativo para mim, porque assim, na época o Thiago tinha plano e aí a gente pedia o pediatra para encaminhar para o neuro, aí ligava para marcar com o neuro, então era um processo, não era assim, você ia lá e marcava com o neuro. E aí a gente ficava ali 3 meses, 4 meses, chegava na consulta, aí eu, a pastinha do lado, chegava na consulta, o médico olhava pra minha cara e falava: Bruno, esse menino é você. Aí eu voltava triste pra casa. E aí, quando, né, enfim, chegou o diagnóstico, eu fiquei aliviada. Só que eu achava que era chegar na linha de chegada, e na verdade é chegar na linha de partida. Porque como a nossa amiga aqui acabou de dizer, os nossos filhos, a gente convive com eles e as coisas vão aparecendo. O Thiago era autista, até então não falava o nível de suporte, mas ele era muito independente, né? Muito tranquilo, um menino que falava tudo, um menino tranquilo, normal. E aí veio 2023 já começou a convulsionar. E todas essas convulsões causadas por um fator emocional, uma situação mal resolvida na família, um passeio na casa do pai, me trouxe todo esse transtorno. E aí 2023 virou uma chave que não desvira nunca mais. Hoje o Thiago, ele é assim, ele oscila. Hoje ele é a criancinha que carrega aquele monte de brinquedo, e na mesma hora ele é um adolescente que fala que vai casar, que vai ter família. Então é nesse nível de vida que a gente vive. Eu acredito que existam só os TEAs, né? Só as crianças que têm só o transtorno do espectro autista e só. Mas eles são muito mais raros do que o que a gente acredita. Eu vejo muito mais com comorbidades do que sem comorbidades. E o Thiago, ele tem essas comorbidades, esses agravamentos que eu fui descobrindo depois. Então, eu acho que o pior para mim não foi viver a questão do autismo, né? Descobrir que ele era autista. Descobrir que ele era autista era uma parte. Descobrir que ele teria a deficiência intelectual, ou que ele tinha a epilepsia, né? Que ele teve quadro de epilepsia severo. Tudo isso foi muito mais traumático do que o autismo em si. O Guilherme foi diagnosticado muito cedo, porque com 1 ano e meio ele era uma criança normal, comia tudo, fazia tudo, começando a balbuciar as primeiras palavras, mamãe, papai, e ele travou. Ele travou exatamente no momento que eu estava doente e hospitalizada. Então eu fiquei por 3 meses internada e quem cuidou dele foi minha filha e meu marido. E aí, quando eu voltei para casa, ele já estava naquele estágio de não comer nada, então ali começou a seletividade alimentar, que é muito comum entre eles, e essa culpa quiseram jogar em mim também, de levar profissionais da área médica, e eles falaram: você ficou doente, ele ficou sem mãe. Quantas crianças não têm mãe? Isso não é motivo. Quantas crianças não têm pai? Né? Quantas são criadas pela tia, pela irmã mais velha? Então, assim, jogaram essa culpa na mãe. É mais fácil do que procurar um diagnóstico. E também a falta de conhecimento dos médicos.
Então, assim, foi uma culpa que eu carreguei, eu estava doente, carreguei essa culpa, mas eu consegui profissionais de verdade interessados para fechar o diagnóstico dele. E aí veio uma coisa muito difícil, que é a negação. A gente vive a negação, a gente vive o luto, que fala assim, por que com o meu filho? Aí aquilo, por enquanto, é uma coisa assim, ele é diferente, por que comigo? Porque todo mundo quer ter um filho lindo, saudável, a gente acha que é uma doença, é o pior e que você não vai dar conta. Eu acho que o sentimento maior é o não vou conseguir. E aí eu fiz diferente. Eu morava em Minas e tinha, graças a Deus, na cidade, um centro de várias terapias. Então ele começou as terapias muito cedo. Isso também é uma coisa assim, é imprescindível, o diagnóstico cedo, independente de qual doença, condição, o diagnóstico preciso, precoce e o tratamento. Então ele teve a oportunidade, se ele é quem é ele hoje, porque ele é um menino estudioso, concentrado, é por causa das oportunidades que ele teve. Que era um centro que proporcionava ecoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia. Então ali a gente trabalhava a seletividade alimentar, porque ele não comia nada, então a seletividade é de fases de comida. Você olha para a criança e fala assim, vamos papá? Ovo. Aí come ovo de manhã, ovo de tarde, ovo de... Você não aguenta mais fazer o ovo. Não é verdade? A seletividade. Esse modelo. Então assim, ninguém fala da seletividade. É uma luta. É uma luta, é enlouquecedor. Aí ele enjoa do ovo. Aí um dia ele vê um nuggets. Aí ele fala assim, eu tô falando assim, disso porque eu passei por isso. Aí ele só come nuggets. Aí é café da manhã nuggets. O meu era arroz, feijão, banana da terra e suco de limão e ovo, tudo mexido. E era isso no almoço, no jantar. E se eu não fizesse, se não tiver, não come, acabou. Não adianta. Aí tem aquela linha de pediatras, de médicos que falam assim, mas você tem que forçar. Mas deixa isso com não fome. Deixa com a fome. Mamadeira, a fase da mamadeira, você passou? Também. Porque teve uma época que o Thiago só tomava mamadeira e comia biscoito. Isso ainda bebê, ainda criança. O Thiago é meu primeiro filho, a Silvia não. A seu também não, né? Não. Então, o Thiago é meu primeiro. Acontece. Eu não tinha referência de como funciona a maternidade para comparar. Então eu achava que estava tudo certo, estava tudo normal, aquele menino quietinho, aquele menino bonitinho, estava tudo lindo, maravilhoso. E aí, essa questão da seletividade alimentar, o Thiago, ele comia só biscoito, suco, biscoito ou então mamadeira. Tem as marcas também. Tem marca, tem marca. Tem formato, tem cheiro. E tem coisas assim que você fala, não faz o mínimo sentido. Então é a cor tal, é a marca tal, as texturas, as temperaturas. Vocês não sabiam disso. Né? Então assim, é um assunto enorme que a gente vai ficar dias aqui conversando só sobre seletividade alimentar. É verdade. Então assim, tem as outras dificuldades também. Né? Mas assim, a partir do momento que a criança tem o diagnóstico precoce e o tratamento correto, e não são muitas que têm essa oportunidade, não são muitas, então é muito complicado. E a questão da seletividade, né, no caso do Thiago, os médicos falavam, deixa com fome, deixa. Aí eu deixava com fome. E o menino não engordava. E eles reclamavam que o menino não pegava peso. Então assim, a gente passou muita coisa sem saber. Silvia teve precoce, eu não. Então dois contrapontos aqui, né? E além da culpa, como você disse, como foram os outros sentimentos? O que vocês sentiram ao receber o diagnóstico? Alívio, assim. Na verdade, foi um impacto muito grande, né? Que foi um caso do afogamento, a gente foi pra praia pra se divertir, foi a família toda. Ninguém imaginava naquele dia, né? Foi na época da Covid de 2020.
Então, não tinha salva-vida no lugar, a gente foi para um lugar mais tranquilo, justamente para não ter esse contato, estava muito tempo todo mundo preso dentro de casa. E a gente foi para ficar tranquilo. Então, assim, parece cena de novela, mas veio a ONG, levou 5 crianças, e nessas 5 crianças, só o Samuel foi para muito longe. Então, o Samuel saiu do mar depois de 15, 20 minutos praticamente morto, né? Então, o diagnóstico é que ele não ia sobreviver, saiu morto e tal. E se quando chegou no hospital, começou os primeiros socorros, o neuro veio, começou tudo, se sobreviver, você ficar em estado vegetativo. Então, ele ficou 44 dias 33 dias na UTI, 44 dias internado, veio para casa acamado, né? Com toda a estrutura, com traque, sono, então toda aquela estrutura que eu tinha no hospital, eu fui ter dentro do meu quarto. E aí é aí que pesou, porque aí eu tinha a segurança por toda a dor, mesmo com toda a dor que eu estava sentindo, eu tinha a segurança dos profissionais. Então eu tinha os enfermeiros, quando dava alguma coisa eu chamava o médico e ali era eu e ele. E aí nesse eu e ele, né, que é aí que eu fui enfrentar a realidade mesmo. E é nesse momento que todo mundo se afasta. Enquanto está no hospital, tá todo mundo ligando, tá todo mundo perguntando, tá todo mundo, né? Quando você entra para dentro de casa, que você vai viver a realidade, as mães estão só. Aí era eu e ele, colocando negócio e tal. Aí foi a luta para a enfermeira me dar auxílio dentro de casa, porque na época não podia sair, não estava tendo fisioterapia, não estava tendo fonoaudióloga. Ele sem comer, só usando foi toda uma situação. Como eu tenho, graças a Deus, eu tenho o apoio do irmão dele mais velho, que aí fez uma campanha, e nessa campanha foi gente para dentro de casa, foi fonoaudióloga atendendo dentro de casa, foi fisioterapeuta dentro de casa, mas eu acho que o pós sair do hospital e encarar a realidade, o dia a dia é pior que o diagnóstico. Porque o dia a dia ninguém está lá junto, o dia a dia todo mundo se afasta, os irmãos se afastam, a família se afasta, acaba ficando a mãe e o filho. Sempre vai ser a mãe e o filho. A mãe e o filho contra o mundo, eu acho. Eu acho que contra o mundo, aí começa a ir para a escola, começa tudo, e você começa a carregar seu filho literalmente nas costas, né, para livrar das dores que ele vai enfrentar no dia a dia. E uma dessas dores é a volta à escola. Porque o Samuel, antes disso, era o menino, se você é Samuel quer ser descolado. Samuel era ali de jogar futebol, o Samuel fazia corrida, tanto que depois do diagnóstico, para a escola parar Samuel era difícil, porque Samuel corria o tempo todo. Porque o fato na cabeça dele, tipo assim, fiquei muito tempo acamado, fiquei muito tempo na cadeira de roda, eu vou correr, ele corria o tempo todo. Então até na escola, Samuel tá correndo, Samuel vai cair, Samuel tá correndo, Samuel vai cair. Até a mente dele falar assim, você vai conseguir fazer isso a vida toda, e todo mundo trabalhar, e todo mundo... Foi difícil. A mesma coisa falar, ficou muito tempo sem falar. Então, quando eu começo a falar, você tem que falar, tá, Samuel, para Samuel, chega Samuel. Então, eu acho que o pós é muito pior. O dia a dia, a mãe pegar o filho e carregar nas costas o tempo todo, é pior que o diagnóstico, é o pior do que o acontecido. Assim, quando eu olho para trás, lá na minha história, foi tão difícil chegar no diagnóstico, né, pelo menos assim, do autismo. O que esse menino tem? É autismo. Chegar aí foi tão difícil que aí, quando eu lembro que eu estava na sala do médico, eu comecei a chorar e ele ficou preocupado de estar me ofendendo. E eu falei, não, doutor, é alívio. Mas depois do diagnóstico, você não está preparado para o resto. Porque ninguém te conta que vem mais um montão de coisa. E esse montão de coisa que pesou. Que a gente não sabe de nada. Que a gente não sabe, ninguém te conta. Ninguém te conta que tem a seletividade alimentar, que tem a epilepsia, que tem o menino que você acha que ele vai pro mundo, ele vai crescer. Você não cria o seu filho para ficar agarrado em você. Você tem um filho para ele voar. Eu falava o tempo inteiro, mãe, meu filho vai criar asa e ele vai voar. E aí, de repente, me bateu. Ele não vai. Porque talvez esse voo vai demorar mais do que eu esperava. Ou talvez nem vai acontecer. E aí, quando eu comecei a pensar, talvez nem vai acontecer, aí eu sofri. Mas o sofrimento nosso é o que a minha amiga que acabou de dizer. Ele é um sofrimento que a gente não pode ficar com ele sozinho, não. A gente guarda ele e segura o menino. Porque ou a gente faz isso, ou o filho da gente sofre.
A gente está o tempo inteiro lutando pelos nossos filhos. E é uma luta muito solitária. É nós e nós. O diagnóstico precoce, como foi o caso do meu, foi muito importante. Não que a gente não tenha sofrido. Porque todos, mesmo os que falam, eu já sabia, eu já desconfiava. Mas quando o médico atesta aquilo e bate aquele CID, aí você entra em conflito. Por quê? Como que vai ser isso agora? O que eu vou passar? O que eu tenho que aprender? Aonde eu vou aprender? Como eu vou fazer? Porque ter um filho dito normal já é muito difícil. Você educar, você não sabe nada, depende de você para tudo. E uma criança especial, independente do especial dela, do meu, ele vai precisar, a demanda é muito maior e o conhecimento nosso tem que ser muito maior. E você não tem, até hoje, se fala muito, você tem muitas campanhas, tem muito estudo, mas você fica sozinho. Então você começa a procurar. Então você lê coisas sobre seletividade, nossa, vou fazer de tal forma. Você lê coisas sobre a fisioterapia, você lê coisas sobre a psicologia, coisas sobre o comportamento, e aí você começa a aplicar. Aí é aquela coisa, se deu certo, você continua. Se não deu, você tira e joga fora. Porque eles são uma esponja seca. O que você joga de água, absorver, continua. O que não entrar, pode jogar fora que não vai resolver. Então, assim, a realidade pós-diagnóstico é muito difícil. Porque é para eles e é pra gente, que a gente tem que ter um aprendizado diferente. Samuel, você é meu milagre. Desde quando você saiu daquele mar, que eu ajoelhei e pedi a Deus, você é meu milagre. Você é meu milagre o tempo todo. Mesmo quando os médicos falavam que você não ia sobreviver, que você não ia ficar de pé mais, que você não ia mais estar perto de mim, eu acreditei, cara. Eu acreditei no milagre, pessoas acreditaram no milagre, igrejas acreditaram no milagre, e hoje você é meu milagre, cara. Você é o cara que me faz ir, mesmo quando eu quero desistir até de mim mesma. Você é meu milagre, cara. Eu não sei nem falar. Eu acho que eu não viveria sem você, cara. Eu não canso de repetir a Deus. No HPM colocaram o milagre do Samuel. Você é meu milagre, cara. Você se supera a cada dia. Você tenta entrar no mundo, mesmo o mundo te colocando pra fora. Você tenta entrar. Aqui é meu lugar, eu vou entrar. E eu acho que agradeço a Deus todo dia, porque você passou por cima até da medicina, porque eu acho que se não fosse Deus em primeiro lugar, e você lutando, você não estaria aqui. E mamãe quer dizer que te ama muito, você é a razão do meu viver. Ti, a gente sabe os caminhos que a gente passou. E não foi fácil chegar onde a gente chegou. Viver um dia de cada vez, igual a gente vive há tanto tempo, e saber que você pode ganhar o mundo, esperar tudo e nada ao mesmo tempo. Para mim, não importa se você vai ser um engenheiro ou outra profissão que você escolher. O que importa para mim é que você continua sendo o amor da minha vida. A pessoa que me faz levantar da cama todos os dias. Que, como eu digo sempre para você, é o meu emprego. Porque todo dia, há 16 anos, eu tenho você. Para cuidar, para amar, que é o presente de Deus que Ele me deu.
Fernanda. Guilherme. Além de eu ser sua mãe, eu sou sua melhor amiga. E eu tenho certeza que você pode contar comigo hoje, amanhã, como contou até agora, todos os dias da sua vida. Então, se eu tô aqui hoje, tenho outro filho, mas ele é muito especial. Não no sentido da deficiência, de ser especial, de ser um cara carinhoso, legal, amável. E eu luto por isso todos os dias. E ele luta também para se manter e para continuar sendo assim. Independente dos sonhos dele, se ele vai ser um veterinário, se ele vai ser o que ele escolher, né? Alguma coisa da tecnologia que ele gosta muito, eu vou estar com ele. Vou estar com ele sempre. Porque eu estou com ele desde que ele chegou. Eu vou continuar sendo mãe e a melhor amiga dele para tudo, para tudo. Porque nós somos parceiros. Nós somos parceiros, sempre. E isso ninguém vai tirar de mim, nem dele. A parceria, o amor, o respeito, a empatia, a paciência e todo o aprendizado. E é um aprendizado lindo. É lindo que a gente tem. É lindo, é maravilhoso. Eu queria que isso não acabasse nunca. Mas um dia, um ou outro, é o natural da vida. Mas enquanto estivermos juntos, somos parceiros. Somos uma dupla. A dupla de verdade.